E hoje nós estamos na Casa Branca de Pai Oxalá e a gente vai falar um pouquinho sobre a história dessa casa. São 50 anos. Vem conhecer um pouquinho. Nós estamos com a família Casa Branca, com a família do Mestre Nego, Rosivan, Dona Anísia e Rosimeire. Tudo bom, Dona Anísia? Anísia, conta pra gente um pouquinho de como começou essa história, dos 50 anos da casa. Eita. Bom, começou pelo um tio meu, que foi o nosso pai de santo, né? Mas ele faleceu e veio o Mestre Nego. Ficou no lugar com a Casa Branca, né? Antigamente era Casa de Oxalá, né? Hoje em dia, por causa que ele é quem está tomando conta, então hoje é Casa Branca de Oxalá. Mas, graças a Deus, sempre nós vencemos as nossas batalhas, né? Com fé em Deus, nos orixás, né? E então foi começado por um tio meu que enlouqueceu e então tinha um senhor, uma senhora que trabalhava com isso e foi quem curou ele. Então ele ficou trabalhando, ele faleceu, então ficou meu Mestre Nego. Ele foi a São Paulo, lá começou a trabalhar, trabalhou só 9 meses, ficava caindo no meio da rua, né? Aí, lá um senhor que entendia foi e falou para ele, procure um centro espírita para você se curar, que o seu problema não é de médico. Então, ele foi lá numa casa, né? E aí o moço falou para ele, olha, você tem que ir para a Bahia para se cuidar, que é o Mestre Nego. Foi quando ele veio, aí a gente começou a trabalhar, né? Ele se preparou em uma casa de santo também, e aí ficou trabalhando e até hoje, né? E aí começou com a arte dele, e agora entregou o filho também que teve que, que teve que entrar na seita, nem que não quisesse, né? Porque era obrigado, porque nós já estamos velhos, nós só ajuda, né? Agora, ele toma conta, mas ela. E assim, começou assim. A história do zelador da casa se confunde com a história da própria casa. Rosivan, nesse momento, vai ser o sucessor do Mestre Nego, já está tomando conta da casa, né? Rosivan, fala um pouquinho para a gente sobre esse caminho espiritual. Na verdade, não assumi ainda, porque só se assume uma casa quando há o falecimento do fundador. Então, o Mestre Nego ainda está vivo. Então, eu e a minha irmã precisamos fazer feitura, nos preparar para dar seguimento à Casa Branca. Na linhagem, eu sou o primeiro. Na segunda linhagem, a mãe pequena assume. Então, nós somos um suporte, Mestre Nego. Então, eles se dividiam entre a arte e a mediunidade, e a Casa Branca, a parte da mediunidade, eu e a minha irmã, nós dando continuidade ao seguimento da casa espiritual, né? E foi com muita tolerância religiosa, com muita luta, que a Casa Branca foi fundada em 1966, na Fazenda Catinguinha, através do nosso tio, Euclides Raimundo da Silva, onde ele deu suporte para meu pai e a minha mãe iniciar também a parte da mediunidade. Com o falecimento dele, meu pai precisou procurar outros meios de sobrevivência e ficou entre Barreiras, Juazeiro e Senhor do Bonfim. Através das vindas das barcas, das histórias do Cais de Barreira, meu pai veio, né? E aqui ele fundou a Casa Branca e com a Casa Branca também em Juazeiro. Mas devido à necessidade, Barreira nos acolheu e Casa Branca hoje faz parte de Barreiras, né? E com muita força, acreditar na religião, acreditar no seio da família, e Casa Branca é isso, é família. E, inclusive, na semana de comemoração dos 50 anos da casa,
A gente bateu um papo com o Mestre Nego no ateliê dele. Você vai conferir um pouquinho as imagens. Para um amor, para um perfume, para um maior, para volar, para o universo e ao fim, o chumilá, opa, olé, caixa nijinã. Nesta cidade todo mundo é do Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Mestre Nego, conta pra gente um pouquinho do início dessa história. Essa luta foi através de doença. A gente adoeceu e aquele tempo que não tinha medicina era mais difícil, a gente morava nas fazendas, né? E a gente foi chegar a uma conclusão que aquela doença era espiritual. E a gente foi procurar um meio assim dos curadores, né? Então eles me avisaram que eu tinha que trabalhar, tinha que ser um zelador de santo também. E eu cheguei a esse caminho. Até hoje, eles me ajudaram, me curaram, eu fiquei bom e comecei com a luta espiritual. Sou devoto das almas também, né? E estamos fazendo 50 anos, estou entregando o Rosivan, que é o meu filho, né? Porque eu já estou velho, já não aguento mais a batalha. Então foi assim, muito satisfeito por ter chegado esses anos de vida. Estou com 75 anos, agradeço a Jesus Cristo e os orixá, que foi quem me curaram e me deram essa vida até hoje. E a honestidade também, né? O amor com as pessoas. Eu fui aquele zelador que não fiz propaganda, nem corri atrás, só salvava as pessoas conforme a doença, conforme eu aconselhava, né, para o bem. E assim, estou vivo até hoje, está na mão do Rosivan e está valendo. O senhor descobriu com 14 anos essa mediunidade? Sim, com 14 anos eu já era assim um devoto das almas. E tinha um amigo que era chamado Caboré, e ele me acompanhava e nós ia rezar em cima da serra. Essa serra tem uns 10 quilômetros. O pessoal não subia para rezar porque a serra é muito inclinada. Mas eu mais o Caboré, a gente conseguiu a reza. Até 16 anos, o Caboré foi embora e eu vim morar na Barreira. Escute essa. Quando eu cheguei aqui na Barreira, eu vinha num barco aí para zelar de um amigo que adoecia. E eles me avisaram que eu tinha que morar no pé da serra, da Pané, que é essa serra aí. Me deram uma desobriga de 7 dias no mato. Eu ficava lá no mato, fazia uma cabana de folha e as pessoas que levassem a comida. Eu não tinha direito de fazer comida lá não. Então, chegou o dia. Meu Deus do céu, mas quem eu vou? Aí veio um menino assim de uma vizinha, disse, eu vou mais o senhor. Eu falei, como é seu nome? Ele disse, Caboré. Entendeu? Caboré. Eu lembrei, meu Deus, o meu amigo Caboré morreu, reencarnou desse menino, e ele chega aqui para ir comigo fazer essa obrigação. E a gente ficou esses 7 dias desobrigados, mas era tanta gente e nós rezava, foi uma beleza.
E então eu cumpri essa missão que eles me deram, né? Que é um pouco difícil. Mas estou satisfeito com isso por causa da saúde. Já fui operado um bocado de vez, mas estou resistindo, estou vivo. E acredito que eu aviso para as pessoas que acompanham lá o Rosivan hoje, que acredite e tenham fé, porque eu vi a felicidade, eu vi a sorte através dos orixás. Acabou de conferir as imagens da exposição que foi realizada com as obras do Mestre Nego no Palácio das Artes, na semana de comemoração dos 50 anos da casa, e o nosso bate-papo no ateliê dele. Agora eu queria ouvir um pouquinho de você, mãe pequena. Rosimeire, conta um pouquinho pra gente do seu trajeto espiritual. Olha, pelo mesmo motivo de meu pai, em relação à saúde também. Fui para São Paulo, morei lá 20 anos, sofri muito por não encontrar alguém que me preparasse espiritualmente. Adoeci, passei um monte de perrengue, mas graças a Deus voltei para a família e aqui encontrei, que é minha mesma Babalorixé do meu irmão, que é a Samanganga. E graças a Deus, desse percurso de lá para cá, só tenho encontrado só muita paz, amor, em relação a tudo, vida espiritual, vida pessoal, tudo através do espiritismo. E hoje sou uma Ialorixá, né, com meu irmão, cuidando da casa do meu pai, porque senão a gente não continuar, eu mesmo adoeço, a gente fica doente. Eu acho que é o que eu vou te dizer assim, acho que uma missão que meu pai trouxe e passou para a gente, que a gente está passando para as outras pessoas, porque nós temos muita história aqui na Casa Branca de Oxalá, dos nossos filhos de santo, por doença, por sofrimento. Então, eu acho que é uma missão muito bonita que a gente está tendo aqui e que a gente está levando adiante para ajudar as pessoas necessitadas espiritualmente. Graças a Deus, é uns 50 anos assim, de muita luta, muita alegria. Às vezes tem umas tristeza, mas tem mais alegria que tristeza, porque ainda existe muito preconceito em relação à Umbanda, sabe? Mas a gente está vencendo um pouquinho. Cada dia a gente está plantando uma sementinha e a gente está começando a florir em relação ao espiritismo. Como funciona a casa? Como tem sido esses 50 anos? A Casa Branca ela funciona a cada 15 dias com rituais em um louvor aos orixás, aos caboclos, aos preto velhos. E nós temos hoje abaixo de 100, 150 médios frequentando. E todos esses médios ele vêm com problemas de mediunidade, saúde, né? E fazemos alguns trabalhos. Procuramos nossos orixás a curar esses médios e eles recebem a cura através da fé, através de sua fé com os orixás, e eles ficam frequentando como se fosse um elixir para a vida, um segmento. Porque a Umbanda, o Candomblé é isso, é vida, natureza, é formação de caráter para a vida inteira. É a pessoa se encontrar dentro da religião e dentro do seu dia a dia. Claro que todos já vêm com a formação de família e vamos dando uma continuidade. E esses 50 anos foi a luta contra o preconceito, a resistência religiosa e contra outros cultos. E a Casa Branca sempre se manteve na integridade, na força do que é o espiritismo, do que é a força dos nossos orixás, nossos guias protetores. E o trabalho que a gente faz é esse, é um trabalho de socialização, de ensinar que o espiritismo existe, está aí. Como é o nome desse espaço? Como ele funciona? Chamamos de terreiro. Na Bahia chama de terreiro, em outros estados chama de roça, chama de cabana. Então isso aqui é o lugar onde a gente se reúne para louvar os nossos orixás, os nossos guias, né? Então no terreiro de Candomblé de Umbanda tem os atabaques, são 3 atabaques, e tem o altar ou gongá,
Então, a Umbanda nada mais é do que a junção, né, de três etnias, que é o português, o negro e o índio. Então, hoje o Brasil ele é miscigenado, né? Então, a Umbanda juntou essas três etnias e formou a Umbanda, que nós referenciamos dos orixás vindo com os negros, né? Dos santos católicos com os portugueses e o nosso pagelância com nossos índios que já existiam no nosso Brasil. Então, a Umbanda ela reverencia essas três etnias, essa força da natureza, porque o orixá é natureza, Deus é natureza. Então, o trabalho do umbandista e do Pedro do Candomblé é usar o que a natureza nos dá para cura e para nos alimentar e respeitar a natureza. Então, respeitando a natureza, estão respeitando os seus orixás. Dona Anísia, a senhora que é matriarca dessa família, matriarca dessa casa, qual a mensagem que a senhora teria ao longo desses 50 anos de história da casa e tantos outros de vida? Com certeza a senhora tem muita experiência. E qual a mensagem que a senhora teria para dar? Eu mando a mensagem para todas as pessoas que estiverem sofrendo, que quiser alcançar a felicidade, procure uma casa, procure uma religião, viu? Porque a religião é quem cura, a fé é quem cura, né? Então, a pessoa teve fé em Deus e nos orixás, naquela religião, ele alcança a felicidade. E fazer isso, a gente, aqui na Casa Branca, a gente faz o bem e não olha a quem. Seja branco, seja preto, seja rico, seja pobre, né? Nós temos que fazer a caridade, né? Para a felicidade de uma pessoa, a gente procura todos os meios de fazer o bem. Então, é essa a mensagem que eu mando. Mostra um pouquinho para a gente da casa. Então, a Casa Branca é feita do gongá, que é onde nós reverenciamos nossos orixás, nossos guias, nosso preto velho. Ser um bandista tem que ter ponto de água, que é a nossa mãe Iemanjá, Oxum, né? E esse é o gongá. Seria, em todas as casas de santo tem um gongá, onde a representação da mistura entre os santos católicos, os caboclos, que são os nossos índios, e os nossos pretos velhos, os nossos orixás. O que é o gongá? O gongá é um altar? Exatamente. O gongá é onde você faz sua representação do que é o que a casa prega, né? Então aqui é a identidade da Casa Branca, que é a etnia, a mistura dos santos católicos, dos índios, né? E dos nossos negros trazidos, nossos orixás trazidos da África. E tudo a Casa Branca tem, cada casa tem identidade. Então, você pode olhar que aqui nós chamamos de ferramentas de orixás, aonde os nossos iaôs, nossos filhos de santo, quando se inicia, já procura, cada um tem o seu orixá identidade, né? Então, esse é o mundo da Casa Branca, é a identidade. Então, se você olhar na parede, tem registro da sua formação, da sua fundação. E nós temos um mural que mostra o que acontece na Casa Branca, com os dias de toque, as missões, as limpezas. Então, tudo existe um cronograma que é seguido durante o mês e anual também. Então, se você olhar, a Casa Branca sempre remete ao mundo dos orixás, da mistura. Nós temos também aqui, nós chamamos de atabaques, né? Que funciona, o som do atabaque que nos remete ao orixá. Quando nós entoamos os cantos, os pontos dos cantos, e nós tocamos o atabaque, nós remetemos ao mundo dos orixás. E esse mural aqui? Isso aqui representa os quadros, né? Há uma mistura entre os santos da Igreja Católica, os pretos velhos da nossa miscigenação. Existe aqui um estandarte que referencia o dia 2 de Iemanjá aqui em Barreiras, que junto com outras casas e outras empresas, esse ano a Casa Branca foi contemplada com estandarte, por ser uma das mais antigas em ritual, não parou. Então, hoje, esse ano de 2016, a Casa Branca ficou com estandarte, e no final do ano,
para iniciar o ano novo, uma das casas é sorteada, as outras casas de Barreira, e vai levar o estandarte. Então, é uma integração entre as casas de Umbanda e Candomblé de Barreiras. E hoje nós também temos a associação de Umbanda e Candomblé chamada ABUC, foi fundada esse ano, que é para estar a união entre as casas de santo, nós chamamos assim, porque casa de santo remete aos umbandistas e ao pessoal do Candomblé. E está aí. Então, agradeço a visita da TV Câmara junto com vocês para nos ajudar a derrubar o preconceito, fortalecer o povo de santo de Barreiras de nossa Bahia e do nosso Brasil, porque a Umbanda, o Candomblé existe, está aí, é religião, é atuante, é presente, e peço a todas as casas de santo, não só de Barreiros, como toda a região oeste, toda a Bahia, que se pronuncie, mostre a sua identidade, para que haja esse respeito. Ser do santo não é ser feio, ser do santo é ter orgulho de ser umbandista, ter orgulho de ser do candomblé, porque é uma religião, é praticante, é fluente, e eu digo para você, Umbanda é paz, é amor, é caridade. Então, acredito que o ser humano precisa dessas 3 forças para seguir em frente. E se respeitar sempre, né? Sempre tem que respeitar todas as casas, todas as religiões, porque o Brasil é um país laico, né? Laico, onde a nossa Constituição nos dá segurança de cultuar qualquer religião, mas que se cultue com toda a responsabilidade, com todo respeito ao ser humano, porque é o ser humano que dá a força. E hoje você conheceu um pouquinho da história dos 50 anos da Casa Branca de Pai Oxalá. Até o próximo programa.